crescimento da modalidade de CrossFit no Brasil foi uma boa oportunidade para quem queria empreender. Foi o que fez o Lucas Americano. Formado em administração, ele enxergou a oportunidade de abrir uma academia e apostou alto para realizar. Vendeu tudo que tinha e viajou para uma especialização nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, montou o negócio e viu uma demanda pela atividade crescer. Os clientes não paravam de chegar. Lucas pensou que estava na hora de ampliar a academia. Mas será que era o momento certo? Talvez não, porque as coisas começaram a dar muito errado no negócio. Onde foi que eu errei? Em 2016, o CrossFit começou a popularizar aqui no Brasil. O Lucas não pensou duas vezes. Vendeu tudo que tinha, apartamento, carro, foi para os Estados Unidos, se especializou e voltou para cá para abrir o próprio negócio. Mas aí, por conta de uma série de problemas, não deu certo e passou por um perrengue grande. E é o próprio Lucas quem vai contar pra gente essa história. Lucas, muito obrigado por receber a gente, viu? Obrigado, Márcio, é um prazer. Lucas, então conta pra gente, como é que foi aí o início de tudo? Você decidiu abrir uma academia de CrossFit, mas aí acabou tendo uma série de problemas. Como é que foi? Sim, Márcio, você contou ali um pouco pro pessoal, né? Eu apostei tudo, eu vendi apartamento e realmente era um sonho, então a gente corre atrás do sonho, né? E também não tive tanto uma vontade de ir para dentro da gestão. Eu até chamei um sócio para me ajudar nessa área e a gente abriu, né? E o negócio pareceu estar dando muito certo. Ele cresceu, tinha aluno, todo mundo via crescendo, elogiava e a gente ficou vislumbrado com aquilo, né? E aí eu posso te dizer que os primeiros 2 anos a gente cresceu, ao nosso ver, muito e foi um sucesso. Quando você decidiu abrir o negócio, você fez um planejamento? Você se organizou para isso, tanto administrativo quanto financeiramente? Na minha visão da época, sim. Então, eu até segui um pouco do modelo de negócio do Sebrae, inclusive. Mas por que eu digo na época? Porque eu tinha uma outra visão, e era uma visão limitada. Então, se eu fosse colocar em pontos específicos, a gente analisou o bairro, a gente analisou o crescimento do mercado de CrossFit no mundo como referência, né? E em São Paulo, e só. Então a parte toda, por exemplo, financeira, foi da forma que deu, do jeito que foi. Então a gente acabou não planejando tão bem essa parte. Lucas, quando você viu que você abriu a academia e começou a ter vários alunos, você começou a pensar em outros pontos ou aquilo para você naquele momento era o suficiente? Tá entrando uma galera boa, tô conseguindo ter um bom faturamento, acho que o negócio tá dando certo. Na verdade a gente não pensava ainda em outros pontos, mas esse espaço aqui ele não era tão grande. Então a gente decidiu expandir o próprio local. E esse, eu poderia dizer que foi um grande equívoco assim, da jornada. Porque a gente não tinha controle da gestão de indicadores, né? Eu só tinha uma métrica, que era o pessoal tá me elogiando todo dia, falando que tá bom, e cada dia eu vejo mais aluno novo entrando. Então isso para mim era um indicador de crescimento e eu decidi crescer mesmo. E aí resolvi expandir aqui primeiro. E quando você pegou o local, você alugou um espaço ou ele era seu? Você se planejou com relação a isso também? Isso foi um achado. Isso aqui é um aluguel, né? Mas é um aluguel que não existia nada aqui, né? A gente construiu do zero. Então a gente alugou um terreno e construímos. E esse foi um grande diferencial, bom que você pontou nesse ponto, Márcio, porque na Asa Norte, no plano piloto, cada vez mais os espaços são menores e mais caros. E como a gente alugou para construir, a gente pôde construir essa estrutura que é bem diferenciada, né? Só para a gente situar quem está assistindo a gente de todo o Brasil, a Asa Norte é um bairro aqui de Brasília, uma área nobre aqui da região central de Brasília. Por isso que tem essa questão de ser um local pequeno, mas bem valorizado. Lucas, e aí? Você começou a ter um número maior de alunos, aí você não se programou, você pensou em aumentar, você aumentou, mas pelo que a gente estava conversando ali, você não se programou direito com relação à administração disso, né? Sim. Como é que você fez na época? Eu vou elencar aqui de forma prática, porque para mim hoje está muito claro os pontos que a gente errou. E o primeiro ponto foi não ter realmente indicadores. Eu não sabia quanto de fato o serviço contribuía de real dinheiro para a empresa, por exemplo. A gente não sabia indicadores, por exemplo, de taxa de saída de alunos mensal, ou taxa de crescimento versus saídas, que hoje eu chamo de radar.
E aí a gente decidiu expandir e fez o pior, que é se alavancar. Então a gente estava muito querendo abraçar essa demanda crescente e falou, não tem como dar errado. Vamos pegar outro empréstimo, que a gente já tinha um, e vamos crescer. Porque a gente vai aproveitar essa demanda crescente do CrossFit, que de fato era real, era uma análise verdadeira, mas não nos programamos financeiramente. Pegamos o empréstimo, pagamos uma construtora para não ter problemas e decidimos expandir aqui para a área ao lado. O problema foi que a construtora faliu e deixou a gente com um prejuízo aí de R$300 mil. E quando você escolheu seus sócios, você avaliou os sócios, você pensou que cada um poderia contribuir? Ou foi meio que aquela coisa de que, vamos juntar, a gente se conhece, a gente gosta um do outro? Como é que foi essa questão dos sócios? Essa foi a primeira sociedade. Foi, a gente se gosta, temos um sonho juntos, vamos. A segunda não, a segunda realmente, e aí quando eu falo segunda, pense em um ano de aprendizado. Não foi assim, vamos mudar de sociedade e no mês seguinte ocorreu, né? Foi um ano de entendimentos e aí de fato sim, eu entendi que eu deveria escolher sócios por capacidades técnicas e comportamentais. E aí sim, os meus sócios hoje eu escolhi pelo que eles podem contribuir para a empresa. Lucas, qual foi o ponto que você olhou e pensou, meu negócio não está dando certo, está começando a falhar? Como é que você começou a perceber os erros? Quais erros você percebeu e em qual momento você sentiu que o negócio não estava andando muito bem? Foi exatamente no momento que a construtora começou a dar sinais de que não ia conseguir entregar, pois a obra já estava atrasada e pela primeira vez a gente começou a ter reclamação de clientes, né? E a gente sempre se pautou muito nisso, né? E a sociedade começou a não ficar bem também. Então, nesse momento, eu comecei a refletir e pensei seriamente em fechar tudo, mesmo na época a gente já tinha, falando um pouco de números, um faturamento relativamente alto, assim, sabe? A gente chegava a faturar R$90 mil por mês e eu pensava em desistir da empresa completamente, porque as dívidas se acumularam e as pessoas começaram a sentir e o serviço começou a cair. Então aquele ponto foi claro para mim de que ou eu tomava a decisão de mudar ou eu fecharia o negócio e faria outra coisa. Você falou que o faturamento estava em R$90 mil. Isso aí já levando em consideração os custos da academia ou era um faturamento sem tirar? Faturamento bruto mesmo, total. Tanto que naquela época a gente faturava 90 e gastava 105. A conta não fechava, esse é o problema, né? Exato. Então, por conta justamente dessa decisão que a gente tomou. Se você pudesse pontuar, o que você diria que onde você acha que você falhou, que você errou naquele começo? Em não especializar a gestão, de fato, para dividir ela em áreas. A nossa gestão, ela é a gestão, acho que acredito que da maioria das empresas que começam no Brasil, que é você ter alguém que está no operacional ali e não consegue dar um passo para trás e enxergar a empresa de cima. Então, se você está só nessa parte da ponta, você só enxerga, por exemplo, a satisfação do meu cliente era uma métrica de sucesso. Mas eu não poderia analisar só isso. Então, a gente não separou a gestão. A gente não tinha uma gestão comercial separada de uma gestão de marketing, de uma gestão de financeira e de uma gestão de técnica, operação, né? Então, foi esse o grande erro de fato. Você cuidava de tudo sozinho praticamente? Eu me dividia com o meu sócio, mas ambos estávamos muito imaturos nessa questão de gestão mesmo, como eu falei, dividindo por áreas. Né? Porque você fazia operacional, você dava aula e cuidava também da gestão, né? Exatamente, eu dava aula e ajudava ele na gestão. Ele era o responsável pela gestão toda ali, mas na época, para você ter noção, gestão era resolver problemas. Na nossa visão, gestão era plano de aluno, atendimento ali ao cliente, contabilidade, a parte da contábil, né? E isso é só, na verdade, gestão operacional. A gente não tinha gestão estratégica e tática, né? Era uma gestão operacional. A gente estava a famosa frase do matando um leão por dia. Isso era a nossa gestão naquela época. E aí você conversou com o seu sócio, o que vocês acordaram naquela época? A gente acordou uma venda mesmo, né? E
porque eu decidi abraçar a dívida, abraçar o problema, porque isso aqui tinha um potencial muito grande na minha análise. E aí foi quando eu decidi trazer essas pessoas para me dar tempo para me especializar em gestão. Eu sou formado em administração, mas me pouco serviu, porque eu senti um abismo muito grande entre faculdade e a prática. Então, quando eu falo me especializar, não foi a faculdade, foi me especializar na gestão de fitness. Então, comecei empreendendo, eu puxei uma professora minha, maravilhosa, que tinha tudo a ver com a empresa, e ela virou sócia. Então, ela pôde assumir um operacional da frente da aula, e eu tive tempo para me especializar. Paguei mentores que me trouxeram mais experiência, que estavam num outro nível e me ajudaram a entender realmente tudo isso que a gente está conversando. De que eu tinha que dominar cada fase da minha empresa. Então, só para a gente poder deixar bem claro para quem está assistindo a gente, o primeiro ponto então, que a gente pode colocar é justamente a questão da falta de gestão administrativa. A gestão financeira é uma coisa que acontece muito, né? E também se pautar apenas no número de alunos. Então você acha que esse foi o caminho que você pode ter errado ao longo desse tempo, né? Com certeza, esse é o papo martelo de que foi o erro mesmo, né? Um dos, né? Porque tem outros aí, né? Mas os maiores. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora e na volta a gente vai conversar com o especialista aí no Pinto para entender exatamente onde o Lucas errou e, é claro, ter dicas aí para que você não passe pelos mesmos problemas que o Lucas passou. A gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e hoje conhecendo a história do Lucas, que em 2016 abriu uma academia de CrossFit, teve uma série de problemas administrativos, né, Lucas? Teve a questão aí da falta de planejamento administrativo, teve um pouquinho também de problema com relação à gestão financeira, né? E aquele crescimento que você pontuou bastante, viu? Cresceu o número de alunos, mas não pensou em outros pontos, não é isso? Exatamente, Marcos. E agora a gente vai conversar com o Enio Pinto, nosso especialista, que vai analisar toda a história do Lucas. Olá, Márcio. Olá, Lucas. Prazer em conhecê-lo. De imediato, já saúdo você por empreender numa área com a qual você tem muita afinidade. Afinal, você é um professor de educação física e está atuando com uma academia de CrossFit. Esse é um ponto muito positivo para o sucesso do teu empreendimento. Mas vamos lá para as questões. Essa história de querer abrir uma filial com pouca programação, de fato tem aí um risco embutido. Veja, não necessariamente quando você tem sucesso na matriz, na primeira empresa, significa dizer que você vai ter sucesso eventualmente numa segunda, numa filial. Lembre-se o seguinte, quase todas as pequenas empresas são negócios de conveniência, ou seja, você compra porque é próximo, é conveniente. Essas empresas quase que atendem desejos e necessidades de um bairro. As academias ficam numa situação híbrida. De fato, as pessoas se deslocam procurando uma experiência positiva em termos de academia. Equipamentos, professores qualificados, mas consideram muito ainda o aspecto da conveniência. Quase todo mundo procura malhar, treinar numa academia ou próxima à sua residência, ou próxima ao seu local de trabalho, ou que essa academia esteja no seu fluxo de deslocamento, para que isso seja conveniente para você. Então essa questão do ponto é um item crítico para a definição de uma expansão da abertura de uma filial. Olha, o número de matrículas para você pensar a expansão do seu negócio, de fato é um bom indicador. Não é o definitivo. O definitivo é o que a gente chama de uma taxa de conversão, ou seja, qual é o percentual de matrículas que vão se converter em clientes fiéis. Essa sim é a principal sinalização da necessidade de expansão. Há sempre uma taxa de abandono muito grande nesse tipo de segmento empresarial. Uma outra coisa que você pode fazer antes de pensar na abertura de uma filial, por exemplo, ou de uma expansão, é a melhor distribuição dos seus alunos ao longo da sua grade de treinos durante o dia, para que você tenha uma utilização mais equilibrada do teu investimento, dos teus equipamentos.
é quase sempre uma realidade nas academias que durante o período da manhã, no meio da manhã e no meio da tarde, eu tenho muita ociosidade na utilização dos equipamentos. E aí o que você tem que fazer é promoções para que os alunos tenham a atratividade de treinar nesses períodos onde até então existia ociosidade, antes de pensar numa eventual expansão ou abertura de uma filial. Crédito é sempre um tema bem relevante na gestão de pequenos negócios. Vamos fatiar, vamos dividir em dois tempos aqui a resposta. Primeiro, quais são as condições ideais para você adquirir, para você captar recursos financeiros? Crédito. Primeiro você tem que avaliar qual é a real necessidade do seu negócio na obtenção de crédito. Porque muitas vezes o teu dinheiro está parado, vamos lá, no teu estoque. Não é aí o caso do Lucas, porque ele presta um serviço. Mas quando se fala de comércio e indústria, quase sempre os seus recursos estão imobilizados em estoques e insumos. Você faz uma promoção, você faz uma liquidação e o dinheiro volta para a tua mão e você não tem necessidade de recorrer a crédito. Muitas vezes você também tem descasamento de fluxos financeiros. Você bota suas contas a pagar em momentos que você não tem contas a receber. Então, a sincronicidade do contas a pagar com o contas a receber pode resolver também um problema de liquidez, tá? Uma outra coisa que você tem que avaliar é qual a real necessidade do tamanho do crédito. Pegar recursos a maior pode significar que você vai pegar esse dinheiro e utilizá-lo em algumas frentes que não são tão essenciais para o seu negócio. E isso já te traz um endividamento. A outra questão é quais as condições gerais desse crédito? Taxa de juros, período de amortização, um período de carência, que é aquele tempo em que você vai fazer o investimento e não vai honrar nem juro, nem o principal, não amortiza o principal junto ao banco, necessidade de apresentar garantias, tudo isso também tem que ser ponderado na hora de acessar crédito. Já quanto ao segundo ponto da questão crédito, que é essa história de pegar recursos com amigos ou familiares ou até com investidores que não sejam bancos, você tem que considerar o seguinte, tende a ter condições melhores com amigos e familiares, mas aí é importante que você deixe um item em garantia, porque caso você não consiga pagar o financiamento, você vai fazer uma transferência de um veículo, de um imóvel, alguma coisa que não crie uma dificuldade de relacionamento com o seu familiar, certo? O banco naturalmente já exige alguns itens em garantia. No caso do familiar, você também tem que tomar esse cuidado. Uma outra dica boa, caso você pegue recursos com o familiar, é que você pegue tão somente o montante que você consiga pagar com os lucros da tua matriz, da tua primeira operação. Porque se essa expansão não der certo, você paga com o negócio que você já tem em operação. Já os investidores, eles quase sempre trazem um valor agregado além tão simplesmente do aporte de recursos. Muitas vezes eles emprestam o dinheiro, mas trazem também conteúdo, conhecimento em gestão. Quase sempre o investidor quer entrar de sócio, ele quer um percentual, ele quer cotas do seu empreendimento. E aí ele aporta recursos financeiros, mas aporta também conhecimento relevante para o sucesso dessa nova operação que se inicia. Poxa, Lucas, faltou um pouco de sorte aí na contratação da construtora que foi fazer a sua obra, da sua nova operação, da sua filial. Bom, que cuidados a gente tem que ter? Primeiro, não só para esse caso, mas para qualquer tipo de fornecedor, você tem que ter um plano A, B e C. Sempre é fundamental você consultar as suas diferentes opções antes de fazer uma escolha. Quem tem melhor preço, mais qualidade, mais prontidão e mais solidez. Você pode até, eventualmente, pedir para olhar os balanços, os balancetes dessa organização que você está contratando. Submeter isso ao seu contador, para ele dizer, não, aqui tem uma solidez financeira, a gente não vai ter problemas com esse fornecedor. Mas o mais prático é você fasear essas obras e você só pagar à medida que você tem a obra, a parte, a fase entregue. Ou seja, eu pago contra a entrega daquele produto que foi contratado naquela primeira fase. Assim você não faz adiantamentos. E aí uma eventual dificuldade financeira do fornecedor não vai te prejudicar diretamente. Essa empresa contratada, ela sim tem que ter o capital de giro para iniciar a prestação de serviços para você. Boa, Enio. Valeu pelas dicas aí, sempre muito bom. Lucas, como é que você está hoje, cara? Como é que está hoje a sua academia? A gente está aqui vendo que está funcionando 100%, você não chegou a baixar as portas,
mas é porque você aprendeu bastante com as dicas e também pelo que você passou, né? Com certeza, Márcio. Hoje, acho que até antes de falar do hoje, tem que falar do que foi feito para estar no hoje, né? Porque se eu tivesse tomado repetido os erros, talvez a gente tivesse expandido. Porque pós-pandemia, a gente se reinventou, na verdade, durante a pandemia. A gente criou uma nova forma de entrega. Eu falei que eu comecei a estudar muito sobre gestão, e aí eu dividi entre 5 áreas, né? Gestão financeira, gestão comercial, marketing, gestão estratégica e cultura, né? E a parte administrativa básica ali, operacional. Então, depois de estudar, e foi durante a pandemia que eu tive essa oportunidade de sentar e estudar, a gente se reinventou. Só que olha só como eu cometeria o mesmo erro se eu não tivesse estudado. Porque o nosso crescimento pós-pandemia foi enorme, porque as pessoas precisavam treinar. Não foi mérito todo nosso. Só que aí eu já tinha aprendido de que eu não podia só olhar para o número de alunos. A gente tinha que olhar como é que está aqui os custos, como é que está o nosso crescimento, como está a contribuição, a margem de contribuição desse serviço para o nosso dinheiro real. Como é que está a nossa saúde em dívidas? Como que está as negociações, porque a gente tinha muitas dívidas, né? Então, acho que todo esse aprendizado fez eu olhar para o crescimento e falar, ok, estamos crescendo mesmo. Então, a gente pode dar um próximo passo. E de lá para cá, a gente saiu de 1 para 5 unidades. Hoje a gente está na Asa Norte, no Sudoeste, para o pessoal que não conhece, talvez faça um pouco de sentido, mas dentro de Brasília também. Em Águas Claras, com 2 unidades, e recentemente, em dezembro, a gente abriu na Asa Sul. Ou seja, está em 4 regiões administrativas. Exato. E a gente colocou um grande objetivo, Márcio, de impactar a vida de 10 mil pessoas por mês. A gente colocou isso na pandemia e decidimos rumar esse trajeto de crescimento, mas pautado muito em números. Então hoje o grande diferencial foi de que eu tenho um time. E eu tenho um time porque o nosso negócio é pautado em pessoas. Então hoje o meu time, a gente tem um time de financeiro, um time de comercial, um time de área técnica e um time de gestão separados, para que eu possa gerir essas 5 unidades e ter dados, né? Indicadores e dados para dizer, poxa, não tá legal aqui, tá muito bom aqui. Então essa foi a grande diferença. Lucas, aproveitando então a sua experiência, o que você passou, o que você aprendeu a partir dos seus erros, de como você se especializou, eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo a gente, para que a pessoa que esteja passando pelo que está passando, o empreendedor ou empreendedora, possa aí não desistir do seu negócio e seguir em frente. Vamos dar uma dica para o pessoal. Maravilha. Eu acho que a grande dica que eu gostaria de ter tido é, primeiro, sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Então, busque pessoas que estejam no próximo nível, através de mentoria, cursos, ou até networking mesmo com outros empresários que possam estar passando a mesma história que eu estou passando para vocês agora. Então, primeira coisa, busque pessoas. Sozinho a gente não consegue crescer as nossas empresas. E a segunda coisa, domine o que é difícil. São as 2 dicas que eu precisava ter ouvido antes de cometer todos os erros. Gestão financeira é difícil. É complexo, mas a gente precisa dominar isso para o nosso negócio. Senão a gente não vai nem para frente e nem para o lado. A gente vai para trás e vai acabar perdendo o nosso sonho e fechando. Agora, Lucas, uma pergunta que não pode faltar antes de acabar. Você acha que o shape aqui ainda dá para arrumar até? O cara tá reclamando de barriga cheia, olha, barriga cheia. Tá shapeado já aqui, cara. Dá, e na verdade isso é muito legal, né? Porque hoje, depois da pandemia, a gente deixou o nosso público muito mais plural. Então tem caras assim, ó, novão, bonitão igual você, tem a dona tá sendo gente boa, hein? Tem a dona Regina de 69 anos, tem cadeirante, tem um cara que gosta do shape da academia, acho que tem espaço para todo mundo. Tá bom, eu vou trocar o hambúrguer, a batata frita aqui por uma refeição melhor e começar a malhar também, né? Deu uma inspiração aqui. Show de bola. Obrigado pela sua companhia, obrigado por contar a sua história pra gente, viu? Eu que agradeço a visita. Para você que está acompanhando a gente, obrigado pela sua audiência. Onde foi que eu errei termina aqui, mas continue ligado com a gente no canal Empreender. Onde assistir já é um bom negócio. A gente se encontra na semana que vem com mais uma história. Até mais, tchau!